Olá, está começando mais uma edição do Pode Crer, da PIB. Então queremos dar as boas-vindas a todos vocês que se unem a nós a partir de agora pelas redes sociais. Queremos dizer ainda que é um prazer tê-los conosco em mais esse momento de fé, reflexão e crescimento. No programa de hoje nós vamos estar falando sobre saúde, mais especificamente falando sobre a saúde do coração. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial e que conhece muito bem desse assunto. E daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com ele. O Pode Crer, você sabe, está em sua terceira edição. Ele é uma realização da Primeira Igreja Batista. Primeira igreja que está situada na Avenida Cardoso Moreira, 691, no centro, Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Então, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está em outra cidade, vindo em Itaperuna, não deixe de nos visitar. Será um prazer recebê-los aqui em nossa igreja. Como dissemos, o tema do nosso programa hoje é sobre saúde, mas antes de começarmos a conversar com o nosso convidado, eu quero convidá-los a uma leitura bíblica. Uma leitura da Palavra de Deus que se encontra em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido, Deus, por cada um de nós. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe na condução desse programa, a todos nós da equipe do Pode Crer, ao nosso convidado de hoje e a todos aqueles, Senhor Deus, que nos acompanham pelas redes sociais. O Senhor abençoe a todos eles. A Tua palavra, Senhor, quando lida e aplicada, ela nos mostra que somos todos iguais, dependentes que somos do Teu amor, do Teu perdão e da salvação que há em Cristo e em Cristo somente. E ela nos aponta ainda, Deus, que só há um caminho, o caminho da cruz. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O versículo que acabamos de ler, ele nos lembra que o coração, tanto físico quanto espiritual, ele precisa de cuidados. E cuidar do coração envolve escolha, disciplina, oração, mas também envolve saúde, equilíbrio e descanso. E nos diz ainda que o coração espiritual, muitas vezes ele adoece, e adoece por negligência. E isso acontece também com o coração físico, nós podemos dizer assim, não é mesmo? Mas nós queremos aprender um pouco mais sobre esse assunto, e para isso nós trouxemos aqui o nosso convidado de hoje. É uma pessoa que conhece muito bem sobre isso, e nós vamos conversar com ele, não é? Ele é um membro muito querido da nossa igreja, médico, especializado em clínica médica e cardiologia, Dr. Felipe Gomes Soares. Muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer todo meu, muito obrigado, Vicente, pelas palavras, irmãos, de todos que estão nos ouvindo, né? Uma honra poder participar aqui hoje. Nós que agradecemos, Felipe, e nós queremos fazer uma primeira pergunta, não é? E eu gostaria que você contasse para todos os nossos ouvintes sobre a sua caminhada com Deus, Dr. Felipe, e como foi a sua conversão. Vicente, eu nasci em um lar cristão, né? Tenho vários pastores, assim, no rol da minha família, tios, né? Inclusive meu avô era meu avô paterno, era pastor, né? Sim. E meio que, vamos dizer assim, ficou fácil, assim, já inserido desde cedo, graças a Deus por isso, né? E desde cedo eu sempre fui ativo na igreja, né?
procurando sempre os caminhos do Senhor e tenho a alegria, né, da minha história em relação à minha família, né, e por ter nascido em um lar cristão. Sim, muito bem. Graças a Deus por Graças isso, a né? Deus. E nós gostaríamos de saber também, doutor Felipe, como a sua fé cristã influencia a maneira como você vê a medicina e também como você cuida, não é, dos seus pacientes. Não é? Muitas vezes nós temos que usar da sabedoria, repito, a sabedoria sempre vem de Deus, né? Sim. Mas nós temos certas situações que não cabe a gente. Muitas vezes a gente traz o alívio para o paciente, mas muitas vezes não tem a cura. E é nessa hora que a fé entra no sentido de você dar uma palavra amiga para o paciente, né? No sentido de amenizar, porque a gente sabe que nossas palavras, né? Tem que ser sempre vindas do Espírito Santo, de Deus, dar aquele conforto. Eu sempre tento associar isso na minha vida, né? Sempre estudando do conhecimento técnico, né? Mas com certeza, em paralelo a isso, a minha vida cristã que me vai nortear minhas palavras na hora de falar com o paciente, seja uma notícia boa, seja uma notícia ruim, né? Mas que Deus esteja sempre à frente dessas situações. Pedindo sempre orientação de Deus, não é? Para que nesses Isso, momentos, né, ele te dê as palavras certas, não é? perfeito, perfeito. É verdade. Muito bem. E já houve, doutor Felipe, algum momento em que você sentiu claramente Deus te usando dentro do hospital, no seu trabalho, em algum plantão? Você poderia dizer isso? Sim, com certeza. Eu era residente, né, antes de realizar a residência em cardiologia, né? A gente Uhum. passa um período de residência de clínica médica lá em Macaé, né? E eu estava lá recém na residência de clínica médica. Eu não era meu plantão, mas eu estava passando ali na hora ali no hospital, né? Para poder ver, acho que até um outro paciente, não estou lembrado. Mas aí veio um paciente, doutor Felipe, eu estou passando mal aqui. E muitas vezes naquele tumulto de plantão, eu fui lá no paciente, né? E ele estava claramente passando mal. Uhum. E, é um paciente que hoje tem uma grande amizade por ele, né? Imediatamente, não era meu plantão, mas imediatamente já avisei outro colega lá, né? Ó, esse paciente aqui acabou de chegar. Meio que ele chegou junto comigo na hora ali no pronto-socorro, né? Esse paciente chegou e logo eu intervi, né? Já tomei já as rédeas da situação e a gente teve que fazer uma cardioversão nele. Uhum. Naquela situação, ele deu uma taquicardia não sustentadas, eu estou usando até um termo técnico aqui, a gente teve que fazer uma cardioversão com choque, né? Para reverter aquela taquicardia dele. E graças a Deus foi bem sucedida, né? Ali claramente eu vi assim a presença de Deus, porque logo foi uma coisa, eu e ele entramos praticamente eu para ver um outro paciente, né? Ele passando mal, eu já intervi, né? Porque a gente sabe que nas situações da medicina depende de muita rapidez, né? E são Decisões rápidas. decisões rápidas e graças a Deus eu estava ali naquele Uhum. momento para poder ajudá-lo. Uhum. E foi um momento que você pôde sentir Deus te usando, né? Sim, sim, Nessa situação. Não é verdade? com certeza. Uhum. E uma outra pergunta também, doutor Felipe. Você enxerga a medicina como um chamado ou missão dado por Deus? Sim, com certeza. Sempre quis ser médico, né? Mas com o intuito de gostava desde do meu ensino médio de matérias como que calentam muito a medicina, como biologia, é muito parecido, né? Uhum. Tem a questão da saúde cardiovascular e eu sempre tive essa vocação, vamos dizer assim, de estar dentro da área de saúde. Desculpa. Uhum. De sempre estar na área de saúde, para Sim. poder dar o meu melhor pro meu paciente. Uhum. E aconteceu que, graças a Deus, tive a oportunidade, né, de cursar uma faculdade de medicina e vejo claramente, além de uma vocação, né, que eu sempre quis fazer, eu raciocino também como uma missão de Uhum. poder ajudar o próximo, né? Uhum. Não é somente aquela medicina que você
visa somente o seu lucro, né? Não, a gente tem que pensar como cristão de poder ajudar o próximo, né? Eu acho que essa é a missão que a gente tem que, como cristão, Uhum. dentro de qualquer profissão, né? Toda profissão é importante, mas dentro da profissão é poder ajudar o próximo e se tornar semelhante a Cristo. Sim. E você também poderia dizer, por exemplo, desde pequeno você já sentia que você seria um médico? E era realmente a sua vocação e a sua missão? Sim, com certeza, com Aham. certeza. Sempre Deus tocando no meu coração, né? Sim. Já sonhava já, né? Desde o primário, né? Uhum. Com essas características Sim. da minha profissão. Um dia, Uhum. Né, uma outra pergunta, bem oportuna. Em tempos difíceis como pandemia ou emergências, como você lida emocional e espiritualmente com isso? olha, Vicente, foi uma Uma época. coisa que nós, desculpe te interromper, Sim, sim, passamos recentemente, é não é? Todos verdade. nós, por uma pandemia, não é? E você deve se lembrar muito bem, Sim. né, de todos esses. Foi uma época muito difícil. Eu dei vários plantões no Covid, né? Era uma doença até então nova, né? Não Uhum. sabia de nada. Até então pensava-se que você vacinando uma vez já meio que estaria imune a doenças. A gente viu que não, que independente disso, várias pessoas se reinfectaram em oportunas vezes. E eu acredito que a grande lição do Covid é o valor da vida, né? Como toda doença que a gente está aqui na Terra, a gente tem que dar o valor à vida, ao sopro da vida que Deus nos deu. Uhum. E eu acredito que tem sido essa oportunidade para muitas pessoas. Muitas pessoas eu acredito que tenham aproveitado a pandemia para uma reflexão. Eu creio nisso, que valorizar a vida, né? Muitos perderam entes queridos, né? Sim, sim. Foi uma onda, infelizmente, né? Foi uma onda devastadora, né? Mas, por outro lado, né, também vamos ser sensatos, muitas pessoas não aproveitaram essa oportunidade. Uhum. A gente percebe, né, que era, não sei se você concorda comigo, que a era pós-pandemia era para trazer um mundo melhor. E, Uhum. infelizmente, em algumas situações a gente não vê. Mas, como temos fé, a gente vamos crer que pessoas foram abençoadas e pessoas foram transformadas, apesar que a gente vê um mundo em Sim. direção oposta, né? Uhum. Muito bem. E uma coisa que a gente tem aprendido também, isso já passando para uma outra pergunta, é o seguinte: muitas vezes nós, por exemplo, eu deixo o meu trabalho, eu chego em casa, eu meio que me desligo do meu trabalho e chego em casa. E o cristão não é assim. Eu não chego em casa e aperto um botão e agora eu não sou mais cristão, não é? Nós somos cristãos durante todo o tempo, Uhum. não é? 24 horas por Sim, dia. sim. Não E existe férias, né, para Deus, né? não existe. Então, doutor Felipe, dentro dessa direção, como é ser um cristão num ambiente muitas vezes técnico e também, né, podemos dizer até cético? É difícil, a gente tem que seguir os princípios de Deus, né? Uhum. Dar o nosso testemunho, né? Mas confesso para você que às vezes é difícil, mas a gente tem que, muitas vezes, Vicente, demonstrar para as pessoas, não só com palavras, né? Mas com atitudes, né? Seja na atitude, no tratar com seu colega de profissão, seja com o seu paciente, seja com a pessoa mais humilde ali no centro de trabalho. Enfim, eu acredito mais que atitudes vale muito mais do que palavras. Então, são as atitudes que nos vão que vão fazer que a gente dê testemunho para outras pessoas para poderem levar o evangelho para Cristo. Sim, sim, é verdade. E uma outra pergunta, não é, que nós poderíamos fazer sobre orientações, não é, de saúde, a saúde do coração. Quais são os principais cuidados, os principais cuidados que as pessoas deveriam ter com a saúde do coração? Essa é uma pergunta bem.
muito importante, não é? Sim. Que tenho certeza que os nossos ouvintes vão estar atentos, né, a que você tem a dizer sobre isso. Então, pessoal, a saúde do coração física, é, mas também é ligado, a gente sabe, ao espiritual, porque a própria palavra do Senhor diz: nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, seja na nossa alimentação, seja realizando atividade física, enfatizando aqui para vocês que a atividade física sempre com orientação de um médico para poder liberar, mas é importante a atividade física. Seja no controle do estresse, muitas vezes difícil nesse mundo agitado nosso, né? Mas a gente tem que, de certa forma, controlar esse estresse. Tudo isso controlado, Vicente, a gente tende a ter uma qualidade de vida melhor e uma saúde cardiovascular potente, que fará feliz o nosso coração, tanto o nosso coração espiritual quanto o nosso coração físico. E são esses apontamentos em alimentação, atividade física, controle da pressão arterial, vida saudável, um sono muito bom. A pessoa tem que ter no mínimo no mínimo de 8 horas de sono, né? Parece um paradoxo, né? Hoje em dia a gente trabalha tanto, a gente não tem mais essa. Eu, pelo menos, quem dera se eu pudesse ter 8 horas de sono. Mas, enfim, a gente recomenda às pessoas um bom sono, uma boa alimentação, atividade física, são esses pontos chaves. Um sono com qualidade é Um muitíssimo sono de importante, né, doutor qualidade, Felipe? muito, com certeza. Você acorda realmente revigorado, né, com as baterias carregadas e pronto, né, para um próximo dia, não é? Nada como 8 horas de sono, mas é Sim, sim. importante também que essas 8 horas, né, doutor Felipe, teria um horário, né, para iniciar esse sono. Seria, Sim, sim, quanto né, mais cedo. importante isso também, Isso, né? isso. Né? Porque aí, ó, lembrando, só um parênteses, né? Uma má qualidade no sono, pessoal, pode levar uma hipertensão Pressão arterial arterial. ao longo prazo. Um Uhum. estresse, a pessoa começa até ganhar peso, tudo isso é secundário e a pessoa vai acabar Hum. desenvolvendo a hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta, né? Uhum. Essa outra pergunta é uma sequência, né, do que você já estava falando. Olha, o estresse, a ansiedade e a má alimentação são inimigos silenciosos. Que conselho simples você daria para os nossos ouvintes? Um conselho simples. Eu sei que muitas vezes, pessoal, a mudança de hábito é difícil. É difícil. Uhum. Mas vale a pena o primeiro passo, né? O primeiro passo para poder procurar, por exemplo, um bom nutricionista. Ó, o doutor, fui lá no doutor cardiologista, ele me indicou para poder readequar a minha alimentação. Eu sempre falo com o meu paciente, ó, procure uma boa nutricionista, né, para você melhorar a sua alimentação. Uhum. Outro exemplo que eu posso dar para você, doutor, eu ando muito estressado, não sei se é emocional, qualquer coisa eu me aborreço. Aí eu também falo com o meu paciente. Ó, eu acho que vale a pena uma terapia, né? Porque Uhum. todas essas coisas interligadas, elas refletem no coração. E o meu trabalho é sempre com uma equipe multidisciplinar, né, em relação aos cuidados do coração. E dessa forma também orienta a atividade física, ó, você deve realizar atividade física. Sim. Às vezes a pessoa fala que não tem tempo, mas a gente você já deve conhecer pessoas assim. Tem tempo para tudo, mas menos para se cuidar, para poder se cuidar, realizar uma atividade física. Então são esses cuidados que a gente está enfatizando aqui, por conta da importância, mas Uhum. por isso que vale a pena serem repetidos. Sim. E nós poderíamos dizer também que tudo é questão de hábito, né, doutor Felipe? Tanto Sim, para uma sim. boa alimentação ou como para um exercício físico, não é? É verdade, questão do hábito. É só iniciar. Só iniciar, só iniciar. É verdade. Sim, Hábito, disciplina, tudo sim, estão conectados, estão né? conectados, perfeito. Ok. O descanso, a fé e a paz interior ajudam também na saúde do coração físico? Como isso se conecta? Sim, com certeza, Vicente. É,
do ponto de vista científico, toda vez que a gente se estressa, né, a gente está liberando adrenalina para o nosso coração. A gente está liberando ali uma descarga que a longo prazo, não naquele momento, né, mas a longo prazo, uma pessoa muito estressada vai acabando inflamando os vasos, vai causando várias coisas prejudiciais para o coração. Aumenta a pressão, como disse aqui, né? Então, a pessoa que é tranquila, serena, é claro, isso depende da personalidade de cada um, né? A gente sabe que as pessoas são diferentes. Mas a pessoa que busca, pelo menos, né? Por mais que às vezes a pessoa seja agitada, né? Mas busca ser uma pessoa serena, tranquila, ela tende com certeza a ter reflexos melhores para a saúde do seu coração. Então é isso, a serenidade, a tranquilidade, eu concordo com você na pergunta que você fez, estão ligados com certeza na qualidade do nosso coração. Sim, Uma boa qualidade. ok. Muito bem. Uma dica prática. Uma dica prática de saúde que todos podem aplicar já no dia a dia. O que você diria? Uma dica prática, Vicente, é tentar, a gente enfatizou tanto aqui também, né? Uhum. Se todos pudessem tentar dormir pelo menos umas 8 horas por dia. Uhum. Eu acho que essa é uma dica prática. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha de plantão, eu mesmo trabalho de plantão também ainda, mas tentar, eu acho que vale a pena uma disciplina em relação a isso. Uhum. Uma dica prática seria isso, a disciplina do sono. Eu acredito que a gente pode tentar se esforçar. Uhum. Colocar em prática isso aí e com certeza, não é? A saúde, Do principalmente a coração. saúde do coração, agradece e agradece muito, não é Com verdade? certeza. Sim. E já partindo para a parte final da nossa conversa, doutor Felipe, já na nossa parte 4 sobre fé e esperança. O que você poderia dizer? Existe algum versículo ou princípio bíblico que te sustenta na sua jornada como médico cristão? Sim, com certeza, Vicente. Eu fiz minha graduação, comecei minha graduação lá em Nova Iguaçu, de medicina, depois eu transferi para Campos, e, Uhum. e já morei já em 3 ou 4 lugares, né? Agora estou em Itaperuna, né? E sempre um versículo mexeu comigo, no meu coração, que lá em Josué, né? Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, né? Uhum. Não pasme nem te espantes. Sim. Todos os dias da sua vida. Uhum. Esse versículo Muito tem bem. norteado meu coração. Sim. E que palavra você deixaria hoje para quem está enfrentando problema de saúde, seja saúde física ou saúde emocional? O que você poderia dizer sobre isso? Uma palavra de fé, uma palavra de fé, acredite no agir de Deus na sua vida, né? Creia que ele pode transformar a sua vida, né? Uhum. Te dar o conforto, né? Que só vem de Deus. Creia, a fé, a gente tem que ter fé e tem que ter discernimento, né? E tem que ter compreensão do agir de Deus nas nossas vidas. Muito bem. Né? Nós estamos assim chegando, né, ao final dessa bateria de Sim, sim. perguntas, nós podemos dizer. Você queria acrescentar mais alguma coisa, doutor Felipe? Deixar alguma palavra para os nossos ouvintes em relação a tudo isso que nós comentamos, não é? Sobre saúde, não é? Coração, cuidados, não é? Queria deixar para os nossos ouvintes, né? Agradecer primeiramente aqui a oportunidade de estar aqui, podendo dar essa entrevista, de poder Uhum. contar um pouco da minha vida espiritual e minha vida profissional. E uma dica bem prática, né? Seja amigo do seu coração, seja amigo, tudo aquilo que a gente conversou, que o seu coração seja seu melhor amigo, assim como Cristo, porque Cristo ficará muito feliz você sendo amigo do seu coração. Muito bem. Doutor Felipe, nós, em nome da equipe do Pode Crer, queremos agradecê-lo
a você, não é, que tão bondosamente nos atendeu e veio até o nosso programa, não é? Nós agradecemos mesmo, de coração, viu? Por ter vindo. Que o Senhor continue te abençoando, essa é a nossa oração. O Senhor continue te abençoando, abençoando a sua vida, a sua família e a sua missão como médium, mas sobretudo como um servo do Senhor. Amém. Nós agradecemos muito a sua presença, viu? Amém. Eu que agradeço. Tá bom, e nós estamos chegando ao final do nosso programa. E fica a dica, não é? Cuide do seu coração com fé, com saúde, com responsabilidade, não é? Nós agradecemos muito por você estar conosco durante toda essa transmissão. Ao final, se você puder, deixe o seu like, e isso fará com que esse programa chegue, não é, a mais pessoas. E queremos deixar o nosso abraço a todos vocês que estiveram conosco a mais esse episódio do Pode Crer, da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, há 98 anos, sempre de coração aberto para você.